Meu enteado destrói meu carro de propósito porque me acusa de viver do dinheiro do pai dele, mas o que ele não sabe é que o pai dele vive do meu dinheiro e que agora não há ninguém pagando sua matrícula na universidade. Para dar contexto, meu marido Thomas e eu estamos juntos há 5 anos e casados há 2. Ele também tem um filho de 19 anos de seu casamento anterior, mas infelizmente sua primeira esposa faleceu cerca de 5 anos antes de me conhecer. Seu filho Rob tinha 9 anos na época e reagiu muito mal à perda. Era uma criança muito problemática e à medida que crescia as coisas só pioraram. Quando fui apresentada a ele, tinha cerca de 13 ou 14 anos, e conhecê-lo não foi uma experiência agradável pois ele deixou claro desde o início que eu nunca poderia ocupar o lugar de sua mãe, algo que eu nem estava interessado em fazer, e que nunca me aceitaria como parte da família. Tentei ser sua amiga, mas o garoto estava determinado a garantir que eu desistisse do relacionamento e fosse embora. Conversei com Thomas sobre isso e sugere que ele o enviasse para terapia para que pudesse lidar com suas emoções, e ele me disse que haviam tentado de tudo, mas Rob simplesmente não parecia querer melhorar. Depois que sua última esposa faleceu, Thomas nem sequer pensou em sair com outras pessoas por um longo tempo, mas quando me conheceu mudou de ideia. Eu era praticamente uma das primeiras mulheres que ele levou a sério após a morte de sua esposa. Ele tinha saído em alguns encontros naquele ano, mas nenhum deles resultou em um segundo encontro, exceto comigo, e ele me contou isso desde o início. Thomas sempre foi muito direto e honesto comigo, e também me disse que Rob não seria particularmente receptivo porque não havia superado a morte de sua mãe, e por isso queria levar as coisas devagar comigo antes de me apresentar à família. Então ficamos juntos por um ano antes que ele finalmente me levasse para casa, e mesmo assim Rob foi muito desagradável comigo. Durante os primeiros anos tudo que ele fazia era ter acessos de raiva e ser rude comigo. Embora inicialmente eu tentasse entendê-lo e ser gentil com ele, eventualmente comecei a ignorá-lo porque não valia a pena minha energia brigar com ele. Também havia dito a Thomas repetidamente que fizesse algo sobre o comportamento de seu filho, e Thomas ocasionalmente repreendia Rob, mas era inútil porque ele voltava ao seu comportamento habitual depois disso. Amo Thomas verdadeira e genuinamente do fundo do meu coração, então eu sabia que acontecesse o que acontecesse queria que funcionasse com ele, e por isso fiquei com ele por quase 6 anos apesar de ele perdoar constantemente seu filho. Mas o que aconteceu recentemente foi a gota d'água para mim. Há 3 anos, na época em que Thomas me pediu em casamento e eu aceitei, ele também havia começado um novo negócio. Infelizmente não decolou e durante os últimos anos ele tem tentado fazê-lo funcionar, mas não tem ido bem financeiramente. Permiti que ele tentasse com seu negócio por quase 3 anos porque era seu projeto de paixão, mas quando ainda não decolava tentei dizer a ele que talvez fosse hora de passar para coisas melhores ou voltar ao seu trabalho porque isso claramente não estava funcionando para ele. Comecei a dizer a ele para abandonar seu negócio e fazer outra coisa recentemente, apenas alguns meses atrás, já que durante os últimos 3 anos temos vivido em grande parte com meu dinheiro. Eu estava preocupada porque não posso me dar ao luxo de sustentar nossa família sozinha com meus rendimentos já que isso deixaria muito pouco para mim no futuro quando eu quiser me aposentar. Então eu estava tentando gentilmente empurrar Thomas na direção certa, mas ele estava sendo muito teimoso e continuava dizendo que só precisava de mais um pouco de tempo para trabalhar em seu modelo de negócio e continuava procurando desculpas para não desistir. Eu realmente queria ser compreensiva, mas era impossível continuar o apoiando sabendo que isso não estava funcionando. Recentemente tínhamos brigado muito por causa disso e suponho que em algum momento seu filho ouviu o que estávamos falando e chegou à conclusão de que eu era uma interesseira por dizer a Thomas para vender seu negócio a qualquer comprador interessado e voltar ao seu trabalho para que pudéssemos ganhar mais dinheiro. Achei isso muito insultante porque o que menos sou é uma interesseira. Sempre fui independente e não suportava a insinuação de que estava dependendo do meu marido para o dinheiro, quando na realidade era o contrário. Eu queria corrigir Rob quando ele começou a me chamar de interesseira porque isso já havia surgido algumas semanas antes, quando pedi a ele para fazer algumas tarefas e ele me disse que não ia receber ordens de uma interesseira sem respeito próprio nem dignidade. Quando perguntei o que ele queria dizer com aquilo, porque eu estava claramente horrorizada, ele começou a explicar, mas antes que pudesse corrigi-lo Thomas interveio e interrompeu a briga. Depois ele me levou para um canto e me disse para não dizer nada ao filho dele porque Rob não sabia que tínhamos vivido do meu dinheiro por tanto tempo. Thomas queria preservar sua imagem diante do filho porque seria muito vergonhoso para ele admitir que estava tendo problemas financeiros como pai. Seria humilhante para ele mostrar ao filho como ele tinha caído. Thomas praticamente me implorou para não contar a Rob a verdade, então eu concordei. No entanto, tive que pagar o preço por isso porque depois daquele dia as coisas começaram a ficar mais difíceis para mim. Agora que Rob acreditava que eu era uma interesseira, ele continuava usando isso contra mim e era muito tentador contar a verdade a ele, mas eu tinha que pensar em Thomas e permaneci em silêncio por seu bem. Rob tinha voltado para casa para suas férias de inverno e eu sabia que ele iria embora em algumas semanas, então eu só tinha que tolerá-lo por um curto período de tempo. Dado que eu já tinha suportado seu comportamento por tantos anos, não pensei que seria muito difícil, mas acho que desta vez Rob estava planejando tornar as coisas muito mais difíceis para mim. Há alguns dias ele decidiu pegar meu carro sem minha permissão e bateu com ele logo antes de eu sair para uma reunião muito importante da qual eu estava falando há dias. Geralmente saio para trabalhar por volta das 9 da manhã, mas naquele dia eu tinha uma reunião com um cliente muito importante e planejava sair muito mais cedo pois não queria chegar atrasada. Estou realmente grata por ter planejado com antecedência porque estava pronta para sair bem cedo. No entanto, Rob tinha se preparado ainda mais cedo e quando saí para verificar meu carro vi que havia uma grande amassado no capô e as laterais estavam arranhadas. Fiquei claramente devastada e fiquei ainda mais chateada com o fato
de Rob estar parado ao lado do carro com as chaves na mão e um sorriso orgulhoso no rosto, como se pensasse que tinha feito algo grandioso. Quando vi o que ele tinha feito com o carro, perdi completamente a cabeça e comecei a gritar com ele. Normalmente eu não sou uma pessoa violenta, mas naquele dia simplesmente perdi o controle e acabei dando um tapa no rosto do Rob. Não é que eu me arrependa, ele tentou me empurrar, mas naquela altura o Thomas já tinha saído de casa e entendido a situação. Ele conseguiu conter o Rob antes que ele pudesse fazer mais alguma coisa. Eu estava chorando porque obviamente agora não poderia levar o carro para a reunião e teria que pegar um táxi. Embora isso não fosse tão ruim, meu carro tinha sido uma das primeiras compras que fiz com meu dinheiro e era bastante significativo para mim. Além disso, pegar um táxi para uma reunião tão importante para minha carreira com um cliente de alto perfil parecia um pouco estranho. Eu estava realmente chateada com o que havia acabado de acontecer, como qualquer um estaria. No entanto, o Rob não parecia se arrepender de nada. Em vez disso, ele estava gritando comigo enquanto seu pai tentava contê-lo, dizendo que isso deveria me mostrar meu lugar. Ele achava que eu tinha arrogância demais para alguém que dependia do marido para financiar seu estilo de vida e achava risível que eu estivesse falando dessa reunião importante por dia, sabendo que no fim das contas eu viveria do dinheiro do meu marido. Ele começou a gritar dizendo que essa era minha lição por tentar forçar seu pai a vender o negócio apenas para que eu pudesse ter mais dinheiro para mim. Ele deu um chute no meu carro de novo, me chamou de interesseira e cuspiu no chão. Embora o Thomas estivesse fazendo o possível para contê-lo, foi aí que decidi que não poderia mais esconder a verdade pelo bem do Thomas e contei tudo. Tentei esfregar a verdade na cara dele e ser o mais desagradável possível porque eu sentia que ele merecia. Eu nem me importava que ele tivesse apenas 19 anos e que eu fosse uma mulher adulta discutindo com ele. Naquele momento eu só queria machucá-lo. Contei como o negócio de seu pai estava falido nos últimos 3 anos e que eu estava carregando peso morto, mas em vez de ser grato ele tentou me sabotar. Também disse que eu era quem estava pagando sua faculdade até agora, e que embora seu pai tivesse me prometido que devolveria o dinheiro assim que pudesse, não importava porque eu era quem estava fazendo isso naquele momento. Portanto, ele não tinha o direito de falar comigo assim ou me chamar de interesseira. Pude ver em seu rosto que ele estava completamente surpreso e praticamente congelado no lugar, assim como Thomas. Em seguida limpei minhas lágrimas e comecei a ir embora enquanto reservava um táxi para ir à reunião. Nem sequer me virei porque não queria dar a ele a satisfação de me ver chorar. Felizmente a reunião correu bem porque eu tinha saído bem cedo e cheguei a tempo. Tive tempo suficiente para me recompor e colocar uma cara profissional, e minha decisão de viajar de táxi em vez de usar meu próprio carro não pareceu ser um grande problema, então provavelmente estava só na minha cabeça. Quando voltei para casa vi que meu carro ainda estava na mesma posição, então liguei para um amigo que tem uma oficina mecânica e pedi que ele cuidasse disso. Não sei porquê, mas só de ver meu carro naquele estado partiu meu coração mais uma vez e decidi não entrar em casa. Peguei outro táxi e fui direto para um hotel próximo e não voltei para casa desde então. O estado do meu carro me fez perceber quanta falta de respeito eu tinha sofrido na minha própria casa. Tudo porque Thomas não conseguia enfrentar seu filho. Eu já tinha aguentado o suficiente. Depois disso não havia como eu voltar para aquela casa e tentar consertar as coisas com eles porque eles definitivamente não mereciam. Naquele dia continuei esperando que Thomas ao menos me ligasse para ver como eu estava depois que voltasse da minha reunião e fosse para o hotel, mas isso também não aconteceu. No dia seguinte, quando acordei depois de uma noite chorando até dormir, decidi que não podia continuar vivendo com essas pessoas e que o amor obviamente não era suficiente para manter um relacionamento. Então decidi ligar para meu advogado e disse a ele que queria entrar com um pedido de divórcio. Em seguida liguei para meu irmão e pedi que ele fosse à minha casa, empacotasse algumas coisas e as trouxesse para mim porque eu nem queria ver Thomas ou Rob. Expliquei a situação a ele também e ele me ajudou levando minhas coisas. Suponho que quando ele foi à minha casa, em vez de eu ir buscar minhas coisas, Thomas percebeu que eu não estava planejando voltar para casa tão cedo. Ele e seu filho começaram a bombardear meu telefone com ligações e mensagens de texto. Silenciei todas as notificações deles porque não queria pensar neles, mas não os bloqueei porque queria saber o que eles tinham a dizer antes de ir dormir. Quando finalmente decidi verificar as mensagens que eles me enviaram, percebi que eles estavam apenas tentando se desculpar e me dizer que estavam dispostos a consertar as coisas, mas que tudo o que eu precisava fazer era voltar e conversar com eles mais uma vez. Eu esperava isso de Thomas, mas o fato de até mesmo Rob estar pedindo desculpas e tentando me dizer que estava disposto a se desculpar e mudar como pessoa realmente me surpreendeu. No entanto, eu não ia me deixar enganar tão facilmente porque era evidente para mim que eles só estavam me contatando porque precisavam que eu estivesse lá para eles. Se Thomas realmente tivesse se arrependido, ele teria me contatado no mesmo dia e se desculpado por tudo. Ele não teria que esperar até perceber que eu não voltaria para casa para se desculpar. Na verdade, mesmo quando eu não voltei naquele dia, ele não me contatou. Só quando meu irmão voltou para pegar minhas coisas, ele sentiu a necessidade de se comunicar comigo. Por isso suas desculpas me pareceram muito vazias e insignificantes. Quanto a Rob, nem precisei pensar duas vezes sobre por que ele estava me pedindo desculpas. Percebi que ele precisava de uma forma de pagar sua universidade e até agora eu tinha sido a pessoa que estava pagando sua matrícula. Obviamente ele precisava da minha ajuda mesmo agora, já que ainda lhe restavam 2 anos para se formar, e dada a situação financeira de Thomas, sou sua única esperança. Sendo mimado que tenho certeza de que nem lhe ocorreu que ele poderia ter trabalhado durante a universidade como a maioria de nós ou ter feito um empréstimo estudantil. Me senti muito decepcionada, mesmo que eles tivessem se desculpado porque eu sabia que essas desculpas
palavras não significavam nada e eles só as diziam porque era conveniente. Levei muito tempo para perceber, mas finalmente cheguei à conclusão de que definitivamente amava Thomas muito mais do que ele me amava e muito mais do que ele merecia. Mas já era hora de eu me priorizar e deixá-lo ir porque durante os últimos 6 anos tudo o que ele fez foi fazer promessas falsas e me dizer que ia consertar as coisas comigo e com Rob. Só tinha aguentado tudo até agora porque ele dizia para Rob se comportar melhor, mas nunca havia consequências reais para suas ações, por isso eventualmente Rob encontrou a audácia de fazer algo assim e realmente esperar se safar. De qualquer forma, falei com meu advogado sobre o divórcio e também disse a ele que quero abrir um processo contra eles porque quero que paguem pelos danos que me causaram. Então depois de ler essas mensagens e perceber o quão falsas eram suas desculpas, decidi responder a Thomas e dizer a ele que ia seguir em frente com o divórcio e que não havia nada que ele pudesse fazer para me impedir porque eu tinha esperado tempo suficiente para que eles mudassem. Mas como isso não ia acontecer, eu não ia esperar mais e permitir que me faltassem com respeito repetidamente. Na manhã seguinte acordei com outra centena de mensagens de Thomas me implorando para não ir embora e me dizendo que estava disposto a fazer o que fosse necessário para que eu ficasse. Ele também tinha tentado me ligar várias vezes durante a noite. Mas como eu estava dormindo e tinha silenciado suas notificações, eu não sabia disso na hora. Comecei a me sentir realmente irritada porque em suas mensagens ele estava agindo como se realmente estivesse disposto a fazer o que fosse necessário, mas eu sabia que ele só estava dizendo essas coisas da boca para fora porque já as tinha dito muitas vezes antes. Eu tinha me deixado enganar antes, mas desta vez decidi dizer a ele que lhe daria um ultimato. Se ele estivesse disposto a fazer as coisas funcionarem nos meus termos, então talvez eu voltaria. Na verdade, eu não tinha intenção de voltar porque tinha tomado minha decisão com muito esforço e não ia voltar atrás, mas só queria ver o que ele diria a respeito. Então respondi a ele e disse que estaria disposta a considerar a terapia de casal e ficar com ele se ele me prometesse que nunca mais falaria com seu filho e o excluísse completamente de sua vida. Disse a ele que essa era a única solução. E se ele estivesse disposto a fazer isso, então poderíamos conversar, mas caso contrário eu seguiria em frente com o divórcio. Então esse era meu ultimato. E algumas horas depois ele me enviou outra mensagem dizendo que não sabia o que me dizer porque Rob só o tinha ele, mas ele também me amava e não queria desistir do nosso casamento. Então eu o coloquei em uma situação muito difícil e ele precisava de tempo para pensar. Ele estava me implorando para não prosseguir com o divórcio, mas eu disse que o fato de ele sequer estar considerando isso significava que nem eu nem Rob éramos tão importantes para ele. E dado que ele não podia ser leal a nenhum de nós dois, seria melhor para mim me afastar completamente e facilitar as coisas para ele. Em seguida suponho que ele percebeu que eu realmente não tinha intenção de voltar com ele e começou a me acusar de tentar brincar com sua mente. Seu tom realmente me incomodou, então decidi tirar screenshots daquela conversa e enviá-las para Rob. Depois desliguei o telefone porque não queria interagir com nenhum dos dois depois disso. 2 dias se passaram desde então e Thomas tentou de todas as formas possíveis entrar em contato comigo porque depois que enviei as screenshots para Rob ele saiu de casa. Ele se sentiu insultado pelo fato de seu pai sequer estar considerando romper os laços com ele para que seu casamento funcionasse. Então Thomas está bastante chateado com nós dois e está me culpando por criar essa situação, dizendo que sou a responsável por sua situação difícil neste momento e me xingando. Mas não me sinto particularmente mal com isso. Durante os últimos 6 anos ele esteve constantemente acobertando seu filho e permitindo que me faltassem com respeito repetidamente, e pensei que essa era uma forma muito pequena de me vingar dele. Em comparação com o que passei, isso é praticamente nada. Ele tem afirmado que fez o melhor para equilibrar Rob e eu e sempre tentou nos manter felizes, mas isso não é verdade. Eu nunca fui feliz. De qualquer forma, não me sinto particularmente mal pelo que fiz, mas meu irmão acha que eu deveria ter deixado passar em vez de tentar criar uma rixa entre eles. Ele me disse que não valia a pena e que a vingança não é algo que ele geralmente incentive. Estou confusa se devo me sentir mal por isso ou não, e preciso que as pessoas validem minha decisão neste momento. Então, eu sou a vilã porque criei deliberadamente um drama entre meu futuro ex-marido e seu filho que sempre me odiou? Edição: eu fiquei com ele porque o amava. Quando você ama alguém, você se permite ser manipulado. E me custou muito perceber que talvez ele não me amasse tanto quanto eu o amava. Acho que é bastante comum que as pessoas façam isso quando estão tentando se aproveitar de você. E foi exatamente o que me aconteceu. E não vou permitir que me envergonhem por isso. Há uma diferença entre alguém que é um capacho voluntariamente e alguém como eu que foi manipulada. Em nome do amor fiz sacrifícios para que meu relacionamento funcionasse e levei muito tempo para perceber que eu era a única que estava fazendo isso, o que não era justo para mim. Posso entender que as pessoas possam pensar que sou uma tola por ter ficado com ele por tanto tempo, mas não me importo. O importante é que finalmente encontrei a coragem e a bravura para deixá-lo. Então definitivamente não vou deixar que me envergonhem. Cometi um erro como muitas pessoas fazem, e acho que está completamente bem. Então, obrigado a todos que foram gentis comigo, e aos que não foram tanto, não me importo. Atualização: muito obrigado a todos que comentaram e me apoiaram. Estou seguindo com o divórcio e ontem Thomas recebeu os documentos. Não acredito que ele vá contestá-los, mas acho que pode ser o caso porque solicitei um valor bastante alto na indenização, já que ele tem vivido às minhas custas durante os últimos 3 anos e eu gostaria que ele me devolvesse tudo isso. Não acredito que, dada a sua situação financeira atual, ele esteja disposto a me devolver o dinheiro, mas não tem problema, sempre podemos fazer com que seja um pagamento a longo prazo. De qualquer forma, isso não é uma preocupação no momento, trataremos de tudo isso durante nossas sessões de mediação se ele tentar impor seus próprios termos.
vermos. Algumas pessoas se preocuparam que meu irmão e eu tivéssemos uma briga por causa do meu comportamento com ele, mas honestamente, não foi tão grave. Meu irmão é uma pessoa que evita conflitos e apenas me disse que não achava que fosse uma boa ideia interagir ainda mais com ele, nem com a vingança nem nada disso, mas não é que ele tenha me dito para me desculpar com eles ou que tentasse me cortar, não foi tão dramático. Desculpe se pareceu assim, mas foi apenas uma sugestão, e nem ele nem eu consideramos isso tão importante. Thomas e Rob não tentaram me contatar nos últimos dias, o que agradeço muito porque não quero ter nada a ver com eles e só quero um pouco de paz e tranquilidade. Mudei do hotel em que estava hospedada e agora estou na casa de uma amiga. Espero que ninguém tente me encontrar aqui. Atualização 2. Já se passaram algumas semanas e Thomas e eu vamos participar da nossa primeira sessão de mediação amanhã. Como eu esperava, ele não quer pagar a quantia que solicitei como compensação, o que é estranho porque se não fosse por nada mais ele deveria ao menos se oferecer para pagar os danos no meu carro que seu filho causou. Além disso, parece que ele se esqueceu do fato de que prometeu me devolver o dinheiro. Não assinamos um contrato nem nada do tipo infelizmente, mas tenho várias mensagens em que ele menciona casualmente que definitivamente me devolveria toda a matrícula que paguei assim que pudesse, então embora eu não tenha um contrato, isso servirá por enquanto. Para todos que perguntaram por que exatamente saí de casa, é uma casa alugada. Embora tenhamos tentado dividir o aluguel durante os últimos anos, o contrato estava em seu nome e não achei que valesse a pena brigar por isso, então fui embora. Tenho procurado um apartamento perto do meu trabalho e assim que encontrar sairei da casa da minha amiga e começarei a morar sozinha novamente. Não posso morar com meu irmão porque ele também tem sua própria família e embora eles tenham me dito que sou bem-vindo em sua casa, não quero que ninguém tenha que ceder seu quarto para mim. De qualquer forma, é assim que as coisas estão por enquanto e espero que a mediação para o divórcio termine logo e eu possa seguir em frente. Já comecei a tentar seguir em frente ativamente focando no meu trabalho e em outras coisas, e tentando me distrair de Thomas. Não é fácil, embora eu saiba que ele era tóxico para mim e que é o melhor deixá-lo ir, mas uma parte de mim sempre terá uma fraqueza por ele, senão não teríamos chegado a este ponto. E estou com medo de ter que vê-lo amanhã, mas sei que isso precisa ser feito, e quem sabe talvez ele cometa um erro e eu comece a odiá-lo. Só estou cruzando os dedos para que tudo corra bem. Provavelmente estarei muito ocupada durante os próximos meses até que o divórcio seja finalizado e não acho que terei tempo para mantê-los atualizados sobre tudo o que acontece, então se eu publicar alguma outra atualização definitivamente será depois do divórcio. Atualização 3. Quanto tempo sem nos vermos? Como prometi, estou de volta após o meu divórcio. Minha última atualização foi há aproximadamente 7 meses e o divórcio foi finalizado na semana passada. Desde então a vida tem sido praticamente uma festa sem parar. Esses últimos meses foram muito difíceis e desgastantes para mim, mas agora que finalmente terminou tenho passado muito mais tempo com amigos e familiares. Também estou planejando uma viagem para a Grécia com algumas das minhas amigas do ensino médio. Eu mereço esse mimo e vou tentar aproveitar a vida ao máximo. O processo de divórcio foi bastante difícil e tóxico, e não quero me aprofundar nisso, mas pelo menos no final recuperei todo o dinheiro que me era devido. Ainda mais por vir já que ele não pôde me devolver tudo de uma vez. Desde então Thomas tem se feito de vítima em suas redes sociais, e a maioria dos nossos amigos em comum tomou o lado dele. Eles acham que fui precipitada ao pedir o divórcio e têm fingido que eu nunca o amei de verdade porque foi tão fácil para mim deixá-lo. Também me chamaram de interesseira e a pessoa mais materialista que conhecem porque reclamei o dinheiro que me era devido. Até tive que lutar com unhas e dentes pelo meu dinheiro, o que atrasou ainda mais o divórcio. Mas no final eu disse a ele que se ele não pagasse o que me devia eu poderia processar Rob e fazer uma denúncia de roubo, o que não seria muito agradável para ele. Ele finalmente aceitou, mas não pense que ele gostou muito de tudo isso. Suponho que isso me torna vilã, mas fico feliz em saber que essas pessoas mostraram suas verdadeiras cores. Sei com certeza que nunca foram meus verdadeiros amigos em primeiro lugar. Cortei relações com ele e com todos que tomaram seu partido durante o divórcio. Não preciso desse tipo de negatividade na minha vida, e como eu disse, vou aproveitá-la ao máximo agora. Tenho meus amigos, minha família e o mais importante, me reencontrei. É tudo o que preciso. Quanto a Rob e Thomas, sei que eles voltaram a ter um relacionamento, ou pelo menos acho que sim. Porque senão Thomas não teria concordado em pagar tudo e ainda estaríamos brigando no divórcio. Prometo descobrir mais sobre o assunto na próxima semana já que tem um aniversário de uma amiga e sei que haverá alguém lá que conhece Thomas. Atualização 4. Finalmente pude ir ao aniversário da minha amiga no fim de semana passado. Fico feliz por ter conseguido me distrair um pouco e aproveitar a festa porque minha amiga e vocês sabem o quanto eu precisava de algo assim depois desses últimos meses. Durante a festa tive uma conversa interessante com um dos convidados que por acaso conhece Thomas e Rob. Embora eu não queira dar muitos detalhes caso Thomas possa ler isso, pensei que valeria a pena compartilhar um pouco do que me contaram. Parece que depois de todo o drama a relação entre Rob e Thomas passou por muitos altos e baixos. Embora no início, depois que tudo explodiu, eles parecessem ter feito algumas tentativas para se aproximarem, a verdade é que agora estão novamente distantes. Rob estava esperando que Thomas ao menos confirmasse um empréstimo estudantil para ajudá-lo com a universidade, mas Thomas não está em condições de fazer isso devido às suas dívidas e ao fechamento de seu negócio, do qual falarei mais adiante. Então, Thomas teve que abandonar a universidade porque não tem economias nem nada para se ajudar. Ele teve que conseguir um emprego segundo me contou essa pessoa, e não era suficiente para se sustentar enquanto estudava. Ele nunca trabalhou, então não tem como fazer um empréstimo por conta própria sem outra pessoa para ajudá-lo. E sim,
Parece que Thomas teve que fechar seu negócio, o que adicionou ainda mais estresse à sua situação financeira, já que agora ele tem algumas dívidas pessoais que são além do fracasso de seu negócio, porque todo esse tempo ele não tinha dinheiro para viver, já que sua fonte de renda era meu salário. Mas pelo menos agora ele está trabalhando em um emprego que não é exatamente o que ele esperava, mas pelo menos é alguma coisa. O único motivo pelo qual ele concordou em me pagar o dinheiro que eu pedi em primeiro lugar foi porque ele esperava que isso melhorasse seu relacionamento com Rob. No entanto, parece que Rob ainda não quer ter nada a ver com ele apesar dos esforços de Thomas. Então, embora pareça que Thomas fez alguns movimentos para tentar consertar as coisas, a verdade é que ele não teve muito sucesso em melhorar seu relacionamento com o filho. Isso não me surpreende, já que Rob sempre pareceu estar atrás do dinheiro. Até suspeito que ele esperava herdar o negócio de Thomas, pelo menos quando pensava que era rentável. Agora que tudo isso se foi e que seu pai não pode ajudá-lo nem mesmo com um empréstimo, ele o cortou também. Acredito que minhas capturas de tela podem ter ajudado nisso, ou pelo menos acendido as chamas da disputa, mas é verdade que Rob parece ter deixado passar essas coisas se estivesse disposto a consertar as coisas com seu pai em troca de um empréstimo. De qualquer forma, fico feliz em estar fora dessa dinâmica familiar.